Então, em uma página dupla super épica, Kuma dá um soco em São Saturne. É isso que a gente queria ver, meus amigos. Será que a habilidade especial dos bucaneiros não é força sobre-humana? No passado, ele nunca completa esse corno. Algumas chamas negras parecem regenerar 100% o braço direito e o chifre esquerdo dele. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1104 de One Piece, que tá absurdo. Nós vamos lá para o site da One Piece X, para toda e qualquer informação que você quiser saber sobre One Piece, você encontra aqui, inclusive o mangá e o anime também. A gente já leu esses primeiros spoilers aqui, eu já dei as minhas opiniões em relação a eles, agora a gente vai para os spoilers completos. Pedido de capa. Sanji está ajudando dois ratos com seu pedido de casamento em um restaurante. História de capa foi de Vasco, não tem mais, né? Porque eu tô esperando uma história de capa de Wano há muito tempo e agora até agora o Oda nada. O capítulo começa onde o anterior terminou. São Saturne fica chocado ao ver que Kuma ainda está em movimento. É revelado que São Saturne já tinha apertado o botão de autodestruição alguns dias depois que o exército revolucionário levou o corpo de Kuma de Marijos. Então ele não consegue entender o que está acontecendo agora. Esse é um ponto interessante porque esse foi o exato argumento do Saturne para o Vegapunk colocar um botão de autodestruição no Kuma. Só que eu não tinha pensado nisso ainda. Se o Kuma foi capturado pelo exército revolucionário, então ele tecnicamente tinha se tornado uma arma contra o governo mundial. E esse botão de autodestruição era exatamente para isso. Mas, aparentemente, não funcionou. Vegapunk pensa consigo mesmo que não há explicação científica para o porquê de Kuma ainda poder se mover ou como ele sabe que Bonney estava em Egghead. Ainda seguindo o que eu falei nos spoilers iniciais, uma programação, muito provavelmente essa é a resposta, uma programação não consegue se sobrepor ao instinto natural da pessoa. No caso do Kuma, o amor pela Bonney é maior que a sua programação ou que esse botão de autodestruição. Por isso que ele foi, muito provavelmente por causa disso. Sanji, Franky e Atlas também ficam chocados ao ver Kuma. Pouco antes do soco de Kuma atingir São Saturne, Kuma se lembra de algumas partes da sua vida, nada de novo. Então, em uma página dupla super épica, Kuma dá um soco em São Saturne. É isso que a gente queria ver, meus amigos. Aquele socão absurdo do Kuma no Saturne. O soco de Kuma esmagou Ave Maria! Esmagou o rosto de São Saturne. Mas São Saturne ainda está consciente e parece zangado com Kuma. Esmagou o rosto do cara, não, mas ele tá consciente e ainda tá zangado. Meu irmão, esse cara aqui é muito foda, mano. Ele aguentou um socão que esmagou a sua cara, mas ele tá de boa. No entanto, São Saturne, um ponto que eu não comentei aqui foi que o Kuma lembrou de algumas partes da sua vida. Então ele tá consciente. Tanto no capítulo anterior que ele usa o haki do armamento no seu golpe para lançar o seu soco no Saturne, como agora mostra que ele está consciente, porque ele lembra de algumas partes da sua vida antes do socão que ele dá no Saturne. No entanto, São Saturne finalmente sai voando, atravessando a ilha por causa do ataque do Kuma. Meu irmão, que soco absurdo! São Saturne colide com alguns edifícios que caem, e São Saturne é achatado por eles. Todos os marinheiros ficam chocados ao ver que um escravo deu um soco em um membro dos Gorosei. Da mesma forma que o Luffy deu um soco em um Tenryubito e o God Usopp sentou na cabeça de um Tenryubito, porque o God Usopp é pica. Vegapunk, Sanji, Franky e Atlas percebem que podem se mover novamente. Sanji, você está bem, Bonney-chan? Vegapunk pede a todos que tragam Bonney de volta ao Lab Base para que eles possam escapar. Realmente o plano inicial era que eles escapassem pela parte de trás do laboratório, que fica na direção exata da ilha de Elbaf, que é a próxima ilha que os Mugiwaras muito provavelmente vão. Vegapunk revela que o interruptor de autodestruição de Kuma, na realidade, não destruiria literalmente o corpo de Kuma, já que Vegapunk sabia que ele poderia ser transformado em arma. Seria um desperdício o destruir.
Então, o botão que ele colocou foi pra destruir, sei lá, os comandos internos, alguma coisa pra ele parar de se mover totalmente, mas não se autodestruir. No entanto, o Vegapunk seguiu a ordem de Sansaturni, criando um mecanismo que iria interromper todas as funções. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Queria interromper todas as funções de Kuma. Kuma não deveria ser capaz de se mover ou receber qualquer ordem depois que o botão de autodestruição fosse pressionado. Então, o Vegapunk meio que se desvencilhou das palavras exatas do Gorosei, que ele queria uma autodestruição para acabar de vez com o Kuma. Ele criou esse botão, mas foi uma autodestruição que só destrói ali os componentes internos que são responsáveis pelas suas funções ou pela sua programação. Vegapunk. Será que a habilidade especial dos bucaneiros não é força sobre-humana? No passado, ele nunca completa esse corno. Ele começa uma coisa, ele coloca uma dúvida na nossa cabeça, o Oda na verdade coloca, e não completa. Se aquela teoria de que o Barba Branca também é da raça dos bucaneiros e não é só a força sobre-humana que está totalmente relacionada à raça dos bucaneiros, mas eles têm uma outra característica especial, eu diria que continuar avançando mesmo, ou continuar seguindo em frente, mesmo que o seu corpo esteja estraçalhado. Seu propósito é maior e o que ele tiver de corpo, esse resto ainda vai continuar seguindo em frente, mesmo que o corpo da pessoa esteja acabado, a cabeça, os componentes internos ou alguma coisa do tipo. Por que eu digo isso? Porque se a teoria, como eu tô falando, que o Barba Branca é da raça dos bucaneiros for verdade, a principal característica do Barba Branca na Guerra de Marineford foi avançar com tudo, mesmo recebendo inúmeros tiros, balas, lava dentro do corpo que destruíram todos os seus órgãos internos, mas o seu propósito era tão grande que ele não morreu ali e continuou avançando até o momento que ele proferiu suas últimas palavras e ainda morreu em pé. Então, se tiver outra característica da raça dos bucaneiros, eu poderia dizer que é continuar avançando não importa o que. E isso se aplica ao Kuma. Não ter memórias ou ter perdido as suas memórias não impediu que o seu propósito fosse alcançado, que no caso é proteger sua filha. Bonnie agradece a Kuma por tudo que viu na memória de Kuma. Kuma apenas abraça Bonnie e então ele para de se mover. Será que aqui ele acabou de vez? Será que só sobrou a carcaça? Só sobrou uma arma realmente que pode ser utilizada e não mais Kuma? Porque ele abraça ela e depois ele apaga, né? Os marinheiros não conseguem encontrar Luffy em lugar nenhum. Parece que Luffy desapareceu. Será que isso tem alguma coisa a ver com o Kizaru? Porque o Luffy desapareceu e ninguém viu, da mesma forma que o Luffy recebeu comida sem ninguém ver quem foi que deu. Não vemos nada de novo nesse capítulo sobre Zoro, Lute, os outros membros dos Chapéus de Palhas, independente de Sanji e Frank, que estão aí no meio dessa bagunça, ou os outros clones de Vegapunk, independente de Vegapunk e Atlas, que também estão nessa bagunça aí. Sansaturni emerge dos escombros. Ele perdeu o braço direito e seu chifre esquerdo devido à queda dos edifícios sobre ele. A cara foi amassada, perdeu o braço, perdeu o chifre. E que soco absurdo foi esse, mano? Não tem como ter sido só um soco normal com o haki do armamento. Será que o Kuma aumentou a força desse soco com a sua pata, com o poder da sua Akuma no Mi? Ou isso ainda está relacionado à sua força sobre-humana por causa da sua raça? O corpo de Sansaturni também está gravemente ferido. Porém, Sansaturni usa seus poderes para se recuperar muito rapidamente. Algumas chamas negras parecem regenerar 100% o braço direito e o chifre esquerdo dele. Algumas chamas negras parecem regenerar. Será que aquelas chamas negras que está nas costas dele, ou de todo mundo que apareceu, ou toda Zoan que apareceu despertada, será que o Luffy também pode ganhar uma característica parecida com isso? Porque o Rob Lute tem chamas negras, o Saturn tem, o Luffy tem chamas brancas. Chamas brancas? Acho que aquele negócio em volta dos ombros dele.
Será que o Luffy pode ganhar uma característica parecida com isso? Seria bem apelão. São Saturno pergunta a Vegapunk como isso pode acontecer com Kuma. Vegapunk, vamos apenas dizer que é por causa do amor. O Vegapunk levantou um ponto lá em cima, mas agora ele já tá dizendo que é por causa do amor. E aí volta ao que eu falei lá no vídeo anterior e no começo desse vídeo. Uma programação não é capaz de sobrepor ao desejo natural da pessoa. No caso do Kuma, o seu amor infinito pela sua filha. São Saturno tenta atacar Kuma, mas Sanji desvia o ataque de São Saturno. Agora é a vez dos Mugiwaras entrarem em ação. Sanji, você não vai machucar Bonnie-chan de novo. Vegapunk ordena que Atlas leve Kuma para o Lab Base. Enquanto isso, Frank usa seu Radical Beam para atacar São Saturno. Não acredito que esse velho vai tancar esse Radical Beam, porque todo mundo para que foi direcionado esse Radical Beam do Frank, a pessoa trancou. Até a Big Mom trancou quando o Frank tentou lançar o Radical... Menos o Kizaru. O Kizaru não tancou, não fez menção nenhuma. Na verdade, ele desapareceu quando o Frank ameaçou lançar o Radical Beam. Frank, devemos um grande favor ao Kuma. O Radical Beam perfura o corpo do São Saturno, mas São Saturno se recupera facilmente do ataque de Frank. Meu irmão, que poder de regeneração absurdo é esse? Se for assim, o cara não vai morrer não. Será que isso está relacionado ao seu poder de Akuma no Mi porque falaram em chamas negras? Ou será que isso está relacionado ao fato dele ser imortal? Porque lá no flashback do Kuma, quando o Kuma era uma criança, o Saturno já era velho. Hoje em dia ele continua igualzinho. Então, será que fizeram a cirurgia da juventude perene nele? Mas se fosse realmente isso, não teriam citado umas chamas negras. Que isso tem mais cara de ser algo relacionado ao seu poder de Akuma no Mi. De repente, Kizaru aparece e chuta Frank para longe. Vegapunk repreende Kizaru. Vegapunk, seu coração não aguenta fazer isso por muito mais tempo, não é? Que homem triste você é, Kizaru. Kizaru responde Vegapunk com uma expressão bastante triste. Parece que ele está prestes a chorar. Essa parte aqui foi pesada, porque desde o começo o Oda deixou claro que o Kizaru não queria estar naquela missão, não queria estar machucando as pessoas que ele gosta. Mas para ele, o seu dever está acima das suas relações. Então ele teve que aceitar a missão e atacar as pessoas que ele tanto gosta, que ele viu crescer. E que cresceram com ele. Kizaru, eu deveria ter trazido óculos de sol mais escuros. Mais um ponto pesado, que é para esconder a sua feição, esconder sua tristeza. Na última página do capítulo, São Saturno ordena iniciar um Buster Call na ilha de Egghead. Podemos ver todos os navios da marinha se preparando para iniciar o ataque. Então agora é o início do fim desse arco. Vai ser uma loucura em cima de loucura. E o Oda esqueceu que um navio do Barba Negra estava chegando aí. Será que eles são responsáveis pelo desaparecimento do Luffy? E o Luffy tá demorando muito a se levantar, hein? Porque era 20 segundos, 20, 30 segundos, se eu não estiver enganado, pro Luffy se recuperar. E aí o Oda tá jogando migué do Luffy desaparecer, não sei o que aconteceu com o Luffy. E é isso. Próxima semana parece que vai ter capítulo. Maravilha, já estamos há 2 semanas sem capítulo de One Piece. Quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo, vou estar dando coraçãozinho para cada um de vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!